Somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem falado e por tudo que Ele tem preparado para nós nesse tempo que vivemos. Estamos num tempo de transição e nessa transição temos aprendido a importância de discernir que estamos numa contagem regressiva, ou seja, a volta de Jesus se aproxima, a volta de Jesus está muito próxima. E eu quero hoje, no nosso episódio 17, de um total de 21 encontros falando sobre o Apocalipse, eu quero hoje falar sobre a destruição da Babilônia. E o que seria a destruição da Babilônia? A Babilônia, nós já identificamos, a partir do Apocalipse 13, aparece a linguagem profética, simbólica e também histórica de duas bestas e de uma cidade que ambas, juntas, unidas, representam um sistema babilônico, que, diga-se de passagem, não é a Babilônia do Antigo Testamento, a Babilônia literal, mas é uma Babilônia figurada, simbólica. E aqui em Apocalipse 18, nós encontraremos a destruição total desta Babilônia, que é o sistema do anticristo, é o império do anticristo, é o governo do anticristo. Na semana passada, a gente aprendeu sobre o aumento do poder que a operação do anticristo e do falso profeta terá sobre a terra. E eles são identificados como as duas bestas que aparecem a partir de Apocalipse 13. O anticristo e seu exército guerreará contra o Cordeiro, mas a palavra no capítulo 17 de Apocalipse, verso 14, diz que o Cordeiro os vencerá. Está escrito, eles lutarão contra o Cordeiro, e ele, ou seja, o Cordeiro, os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados fiéis. Ou seja, esse texto do Apocalipse aponta para uma vitória total, uma vitória integral, uma vitória que será estendida a todos aqueles que são seguidores de Jesus e são reconhecidos como fiéis, chamados de fiéis. E no capítulo 18, nós vamos encontrar então a destruição, a narrativa da destruição definitiva do sistema do anticristo. É muito importante que você conecte o que nós vamos falar aqui aos episódios anteriores, às quintas anteriores, porque esse sistema do anticristo ele está sendo elaborado, ele é uma plataforma que está sendo preparada já desde os primórdios da igreja cristã, da formação da igreja. Veja o que diz Apocalipse 18, do verso 1 a 3. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Ele tinha um grande poder, e o seu brilho iluminava toda a terra. Gritava com voz forte: caiu a grande Babilônia. Agora, quem vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos. Todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vivem nela. Pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os homens de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais sujas da prostituta. Então, essa linguagem, nós já interpretamos isso em episódios anteriores, é uma linguagem altamente profética, né? A prostituta é profética, a imoralidade sexual está falando sobre a prática da idolatria, e quando se fala de uma cidade ou de uma estrutura local do anticristo, está falando sobre todo o império, toda a extensão do governo do anticristo, que, como já aprendemos, vai influenciar nações, vai influenciar líderes destas nações
e terá como seu principal aliado o falso profeta, ou seja, um sistema religioso que vai ser uma das plataformas que o anticristo vai operar. Então aqui no capítulo 18, nós vamos ver o início da narrativa da destruição da Babilônia, da destruição desse sistema do anticristo. E essa destruição é anunciada por um anjo forte que surge na visão do Apocalipse. Ele se revela para João, bradando, gritando em alta voz que caiu a grande Babilônia. Babilônia também é identificada aqui como uma praticante de vícios luxuosos de Roma, feitiçarias, e a gente sabe que quando esses vícios luxuosos de Roma são citados, o texto fala inclusive sobre homens de negócio que se enriqueceram debaixo do sistema babilônico, debaixo de um sistema, um projeto de poder e de domínio sobre a humanidade. Então, esses vícios luxuosos de Roma, que na realidade é identificada como a cidade principal dessa operação do anticristo, envolve também feitiçarias, e aqui a expressão feitiçarias aponta para encantamento, aponta para o espírito de manipulação ou fascinação e as práticas da idolatria. Então essa cidade sede do reinado do anticristo e a estrutura do seu império vão ser completamente destruídos de uma vez por todas. E olha que interessante, o governo do anticristo nessa ocasião, ele é identificado como um governo que dura apenas um pequeno espaço de tempo. Ou seja, enquanto o governo de Cristo, o reino de Cristo, o reino de Deus dura para sempre, o reino do anticristo dura apenas um curto espaço de tempo. A visão que João está percebendo, está tendo aqui, ela é associada à visão dos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Vários profetas no Antigo Testamento denunciaram e anunciaram antecipadamente a queda de cidades, de cidades como Babilônia, como Tiro, como Sidom. E quando eles anunciaram a destruição dessas cidades, eles estavam lamentando, falando que muitas vidas se perderam, que a alegria da cidade foi tomada, que as riquezas da cidade foram completamente removidas. E a linguagem profética, aqui para o capítulo 18 do Apocalipse, é o mesmo. Ou seja, o mesmo lamento de destruição de outras cidades que aparecem em Isaías, Jeremias e Ezequiel, é o lamento de destruição que aparece aqui em Apocalipse 18, comentando sobre o abalo na cidade sede de onde o anticristo vai governar e vai reinar. Então vamos falar um pouco sobre essa plataforma do anticristo. Qual é a plataforma do anticristo? Como ela vai operar? Como nós identificarmos esta plataforma que em Apocalipse 18 está sendo completamente destruída? Então a plataforma do anticristo, ela é formada, primeiro, pelo engano, segundo, pela apostasia, terceiro, pela mentira, em quarto lugar, pela operação do erro e, por fim, a injustiça. Ou seja, a plataforma do anticristo, a plataforma da qual ele opera, é uma plataforma de engano, de mentira, é uma plataforma de apostasia, ou seja, uma plataforma que afasta as pessoas da fé genuína, da fé legítima. A palavra apostasia significa distanciamento da fé. Uma pessoa que se apostata, ela se distancia completamente da verdadeira fé. E essa é uma das plataformas que o anticristo vai operar. E ele vai operar também a partir do erro. A palavra diz isso em Tessalonicenses, vamos ler esse texto daqui a pouco, mas o anticristo tem uma plataforma que é a operação do erro. E por fim, a operação da injustiça.
E se nós observarmos bem, essas 5 marcas da plataforma do anticristo já estão espalhadas em alguma intensidade nos governos da terra. Preste muita atenção nisso. Essas marcas que você está visualizando, que pertencem ao anticristo, que fazem parte da plataforma do anticristo, elas já estão operantes em alguma intensidade nos governos da terra. E ela está operante porque a palavra diz em 1 João que o mundo jaz no maligno. Em outras palavras, o maligno já detém certo controle, uma medida de controle e de governo na sociedade de um modo geral. Então essas marcas são muito bem vistas em alguns governos de uma maneira mais intensa, em outros governos de uma maneira menos intensa, mas todas as nações da terra já possuem em certa intensidade essas 5 marcas que representam a plataforma do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e verso 3 e 4, diz o seguinte: não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Percebe que a operação do anticristo, narrada aqui por Paulo aos Tessalonicenses, é uma operação de engano. Tanto é que ele começa o texto dizendo: não permita, não deixe que ninguém os engane. É uma operação revoltada, rebeliada contra tudo o que é de Deus. É uma operação que está condenada ao inferno. Por quê? Porque essa operação maligna vai absorver, vai atrair toda a adoração, e isso vai ser uma prática de idolatria. Então, segundo Paulo aos Tessalonicenses, essa operação do anticristo, o próprio nome já diz, é contra o Messias, é contra o Cristo de Deus. E vai, finalizando o texto aqui, no versículo 4 de 2 Tessalonicenses 2, vai se colocar até mesmo no local de Deus, assentar-se no templo de Deus e afirmar, veja, vai afirmar que é Deus. Seguindo essa leitura, no versículo 7 a 10 de 2 Tessalonicenses 2, a misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá, somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então, o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Preste muita atenção nisso. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram, nem amaram a verdade que os poderia salvar. Quando Paulo vai explicar a operação do anticristo para a igreja de Tessalônica, ele explica que é uma operação de engano, que é uma operação de misteriosa maldade ou de iniquidade. É uma operação perversa. É uma operação que vai ser alimentada, nutrida pelo falso poder de Satanás, operando sinais, operando maravilhas, a ponto de enganar a muitos. Então, o que Paulo está construindo aqui,
para o entendimento daqueles cristãos sobre a plataforma do anticristo é que a operação do anticristo, ela vai arrastar muitos que não aceitaram a verdade, que não amaram a verdade, que não se apegaram ao evangelho verdadeiro de Jesus. Então é muito importante identificar qual é a plataforma do anticristo. O espírito do anticristo, ele gera uma resistência ao ensino de Jesus e do verdadeiro evangelho. É muito importante você perceber isso. O espírito do anticristo já está operante, como eu disse, desde os primórdios da igreja cristã. Paulo fala sobre a operação do anticristo, o apóstolo João fala sobre a operação do anticristo, e é muito nítido que os irmãos da igreja cristã do primeiro século já percebiam, uma operação, uma influência maligna tentando desvirtuar a mensagem cristã e afastar os verdadeiros cristãos do evangelho de Cristo. Então, essa operação do espírito do anticristo gera uma profunda resistência ao ensino da verdade do evangelho, ao ensino do evangelho puro de Jesus. Veja o que diz 1 João 2, 18 e 19. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, ou seja, o anticristo. Pois agora, muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. E por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. O que o apóstolo João está dizendo é que a operação do anticristo já estava presente ali na igreja do primeiro século. E como essa operação, eles percebiam ela, como ela era identificada. Ela era identificada por falsos cristãos que, quando estavam em contato com a verdadeira mensagem de Cristo, em contato com o verdadeiro evangelho que é poder de Deus para salvar, Paulo disse isso aos romanos, porque eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Capítulo 1, verso 16 e 17 de Romanos. Os cristãos, quando estão expostos a esse verdadeiro evangelho, eles são salvos, libertos, curados. Eles experimentam o milagre do novo nascimento. Em contrapartida, aqueles que estão debaixo de uma operação do anticristo, uma operação de engano, uma operação de erro, eles não suportam ficarem expostos ao verdadeiro evangelho. Por isso que João afirma que já no primeiro século havia o abandono. Muitos cristãos daquele primeiro século abandonavam as suas comunidades, abandonavam o ajuntamento, a reunião dos santos. Por quê? Porque eles não suportavam ficarem expostos à pregação e à exposição do verdadeiro evangelho. Então, por isso que ele usa essa expressão que aquelas pessoas não eram do grupo, ou seja, do grupo da comunidade de fé, da comunidade cristã do primeiro século. A operação de espíritos enganosos são expostas quando o genuíno evangelho é anunciado. Isto é muito forte, isto é muito preciso. E a gente acabou de enxergar essa verdade nas palavras do apóstolo João, em 1 João 2, 18 e 19. O que ele quis dizer? Quando os espíritos enganosos, eles são atacados, o verdadeiro evangelho é anunciado, o verdadeiro evangelho é pregado. Isso expõe a operação de espíritos enganosos. Então é muito importante você que acompanha essa transmissão, fazer essa análise, ter esse entendimento de que
A única forma de combater o espírito do anticristo é sendo um cristão genuíno, verdadeiro e mais, ficando exposto a um ambiente onde a palavra de Deus está sendo publicada, o verdadeiro evangelho de Cristo está sendo anunciado. Não um evangelho religioso, não um evangelho legalista, não um evangelho que te entrega uma cartilha para você seguir daquilo que você pode e não pode fazer, porque esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é baseado tão somente e exclusivamente na autoridade da palavra de Deus. Quando nós estamos expostos a esse ambiente, onde o evangelho de Cristo é anunciado, a cultura do reino é fortalecida, a palavra de Deus é pregada, o que acontece conosco? Nós somos libertos, somos curados, somos transformados, e mais, o espírito do anticristo não encontra espaço nesse tipo de lugar. 1 João capítulo 4, veja o que está escrito no verso 1 a 3. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm um Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas, para saber se o Espírito que elas têm, olha essa observação, se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. Ou seja, o apóstolo João está dizendo, provem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. E aí ele justifica o porquê devemos provar os espíritos. Veja, porque muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano, tem um Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus, não tem o Espírito de Deus. O que eles têm é o espírito do quê? Do anticristo, do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria, e agora ele já está no mundo. E aqui cabe uma observação, gente. Pense, o apóstolo João escreveu essa carta praticamente no primeiro século da igreja cristã. Se ele disse que já naqueles dias o espírito do anticristo estava no mundo, a pergunta que eu te faço é, se já estava no mundo naqueles dias, e agora? E agora? A operação está muito mais intensa. Ele alertou a igreja, cuidado com os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Aqueles que operam de acordo com o espírito de engano, um espírito de erro, um espírito de injustiça, um espírito de malignidade. E como você identifica? Através da pregação, através do evangelho que está sendo anunciado. É o evangelho de Cristo, é o evangelho que anuncia que Jesus Cristo veio em carne, veio como ser humano, ou é um evangelho que anuncia outra coisa, que nega a natureza humana de Cristo? Então o apóstolo João, se nós percebemos bem, ele está dando aqui critérios para a gente avaliar qual é a operação do espírito do anticristo e qual é a operação do Espírito que vem de Deus. Paulo, ele levava esse assunto muito a sério, irmãos. Tanto é que aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, Paulo sabia da operação do Espírito do anticristo. Paulo sabia da operação de um falso evangelho. Por isso ele disse, mas se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um outro evangelho, diferente daquele que temos anunciado, olha o que ele diz, que seja amaldiçoado. Qualquer evangelho que não tenha sido o evangelho anunciado por Paulo, e que evangelho Paulo anunciou? O evangelho da graça de Deus,
o evangelho que aponta Jesus e o sangue de Jesus como o único caminho de retomar o relacionamento com Deus. Qualquer evangelho anunciado que não seja esse é para ser considerado como maldito, como uma maldição. Então, esse texto de Paulo, ele está muito conectado à ideia do apóstolo João de que espíritos do anticristo, o espírito do anticristo já tem operado sobre a terra, sobre a igreja, já no primeiro século. Então, a gente precisa, como povo de Deus, entender essa realidade bíblica, porque o Apocalipse 18 vai falar sobre a destruição de um sistema babilônico, a destruição do sistema, da plataforma, do império do anticristo. Mas quando isso vai acontecer? A partir do momento que as profecias se cumprirem. E parte das profecias que vão se cumprir é a identificação do verdadeiro evangelho. Como povo de Deus, irmãos, precisamos discernir, distinguir o verdadeiro do falso evangelho. Um evangelho que não prega graça, que não prega arrependimento de pecados, que não prega o céu, que não prega o perdão, que não prega a libertação, que não prega a santidade, que não prega a Deus como Pai. Um evangelho que não trabalha esses princípios de fé, segundo Paulo, é um falso evangelho. Isto precisa ser identificado por nós. Isto precisa ser percebido por nós, porque quando nós estamos expostos a um ambiente onde o verdadeiro evangelho é pregado, o espírito do anticristo também é exposto. Então, precisamos vencer o engano com a autoridade do verdadeiro evangelho. A sua pergunta deve ser: pastor, como eu identifico o verdadeiro evangelho? Queridos, o verdadeiro evangelho tem essas marcas, aponta para a graça de Deus. O verdadeiro evangelho de Cristo prega sobre arrependimento de pecados, prega sobre pecados. O verdadeiro evangelho aponta um caminho de santidade, de relacionamento com Deus, de relacionamento com o Pai. Um verdadeiro evangelho prega uma mensagem de santidade, de cura, de transformação, de libertação. Um evangelho que não anuncia essas verdades é um evangelho falso, que precisa ser exposto. E como eu exponho? Anunciando o verdadeiro evangelho. Por isso que Paulo, em Romanos 1, 16, 17, disse isso, que o evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Então, precisamos vencer todo engano com a autoridade do verdadeiro evangelho. Só venceremos o engano apresentando o verdadeiro. Só venceremos o falso apresentando aquilo que é real, que é legítimo, que é genuíno. Então, nós como povo de Deus, temos que entender que esse é um tempo em que a verdadeira igreja de Jesus vai vencer, baseado na pregação, na autoridade do verdadeiro evangelho. Um evangelho que é poder, um evangelho que salva, que liberta, que cura. O evangelho que aponta para nós um caminho de arrependimento. Um evangelho que fala para nós que nós somos pecadores. Esse é o evangelho de Deus. 2 João, capítulo 1, verso 7, preste atenção nesse texto. Muitos enganadores têm se espalhado pelo mundo, afirmando que Jesus Cristo não veio como um ser humano. Quem faz isso é o enganador e o inimigo de Cristo, ou seja, o anticristo. Perceba que o João, ele se ocupou a maior parte do seu tempo para anunciar, para denunciar a operação do espírito do anticristo. E uma das formas que ele entendeu que ele poderia alertar, preparar a igreja
para a operação do erro, do engano, do espírito do anticristo, é mostrando que o verdadeiro evangelho sempre vai mostrar a natureza humana e a natureza divina de Cristo. E essas duas naturezas em perfeita harmonia. Um evangelho falso vai negar a humanidade de Cristo. Um evangelho falso não reconhece que Jesus sentiu frio, sentiu medo, sentiu fome, sentiu sede, porque ele tinha uma natureza humana. Um falso evangelho sempre vai abordar apenas uma natureza divina de Cristo. E Cristo era divino, mas também era humano. Então, o verdadeiro evangelho, ele apresenta uma perfeita harmonia entre a natureza divina e a natureza humana de Cristo. E é isso que João está dizendo aqui. Qualquer evangelho que nega a humanidade de Cristo é um evangelho falso, um evangelho alimentado por influência do espírito do anticristo. 1 João capítulo 2, esse é o último texto que eu vou ler, verso 28 e 29, veja o que está escrito: sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim, não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia, já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto, devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. O que João está tentando explicar para os seus ouvintes nessa ocasião é que nós devemos permanecer em Cristo, porque permanecendo em Cristo, quando Ele se manifestar, nós não seremos confundidos. O mesmo João, ele diz que aquele que diz estar em Cristo deve andar como Ele andou. Então, a minha pergunta a você nessa noite é: qual é o seu empenho, qual a sua dedicação, qual é a sua decisão em se tornar cada dia mais semelhante a Cristo? O Evangelho de Jesus deve promover profundas transformações no nosso coração, no nosso estilo de vida, na nossa maneira de pensar, de sentir e de falar. O verdadeiro Evangelho de Jesus não nos deixará confundidos por ocasião da volta do Senhor, porque a gente sabe que por Ele ser justo, por Jesus fazer o que é correto, nós também andamos nas pisadas dele, nós também procuramos imitá-lo. Então eu quero te convidar nessa noite a entender que esse mundo jaz no maligno, a que esse mundo está contaminado por uma plataforma de operação do anticristo. Ouça isso, existe uma agenda do anticristo em operação no mundo, porque o mundo jaz no maligno, diz a palavra. Isso não pode cair no nosso esquecimento. Muitos dos acontecimentos, das ocorrências, dos fatores que estão acontecendo no mundo, nos governos, nas sociedades, tem a ver com uma agenda que aponta para a operação do espírito do anticristo. Então você que me acompanha agora, você não deve ser confundir com o que está acontecendo, e mais, você não deve ser pego de surpresa por ocasião da vinda de Jesus. E talvez você esteja se perguntando: pastor, como é que eu não sou pego de surpresa? Muito simples. Esteja exposto ao ambiente da pregação do verdadeiro evangelho. Esteja exposto ou exposta a um ambiente onde a palavra de Deus é anunciada. Então eu quero orar com você nesse momento, para que essa seja a nossa disposição. Até que Ele venha,
a nossa disposição seja estarmos em ambientes onde o verdadeiro evangelho é anunciado, onde sim as pessoas vão denunciar o pecado, onde as pessoas vão levantar a bandeira da santidade, onde sim as pessoas vão nos falar que é possível ser liberto, curado e transformado pelo poder da palavra de Deus. Eu quero orar com você neste momento, querido Deus e Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque somos tocados, somos libertos, somos curados, e a Tua palavra, Senhor, nos coloca numa posição de não estarmos sujeitos à operação do engano, à operação do erro, à operação do espírito do anticristo. Senhor Jesus, nós reconhecemos que o Senhor veio em carne, veio como homem, se esvaziou de si mesmo, tomou a forma humana e aceitou toda a missão que o Pai te destinou. Obrigado, Jesus, porque Tu és o maior exemplo para nós, e nós, por seguirmos as Tuas pisadas, e nós, por desejarmos andar como o Senhor andou, não seremos pegos de surpresas por ocasião da sua vinda. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que os olhos dos meus irmãos se abram, que os meus olhos se abram diariamente, Senhor, que a Tua palavra traga luz para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que a Tua palavra, Senhor, denuncie toda operação de engano, de erro, toda operação de falsidade, toda operação de injustiça, que a Tua palavra, Senhor, aumente o nosso discernimento para perceber uma agenda maligna de operação do anticristo, e identificar e expor isso à pregação do verdadeiro evangelho. Pai, graças Te dou, porque nós podemos ser tocados pelo Teu Espírito, restaurados pela Tua verdade, sensibilizados pelo Teu grande e constante amor. Obrigado, Jesus, por essa noite tão especial, tão preciosa. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que se expõe a esse ambiente tão especial, que é um ambiente onde a Tua palavra é anunciada. Nós Te agradecemos pela transformação, pela libertação, e oramos concordando em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Querido, querida, eu quero te convidar a ficar exposto nesse ambiente, até que Ele venha. Se exponha a ambientes onde a palavra de Deus é anunciada. Esse é o maior antídoto contra a operação do espírito do anticristo. Um ambiente onde um evangelho saudável é anunciado. E se você que nos acompanha nessa noite ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou está distante dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a fazer uma decisão agora mesmo. Decida-se entregar a sua vida a Jesus, recebê-lo como seu Salvador, como aquele que foi à cruz para perdoar os seus pecados. Você que estava distante de Deus e quer retomar a sua caminhada com Jesus, eu quero te convidar nesse momento a fazer esta oração comigo. Coloque a mão sobre o teu coração. Você que se reconcilia com o Senhor nessa noite, você que se decide por Jesus nessa noite, ore comigo. Querido Deus, obrigado, porque o Senhor proveu o perdão dos meus pecados, através da obra perfeita de Jesus na cruz. Por isso, agora mesmo, eu recebo o seu perdão, eu recebo o seu amor, eu recebo a sua misericórdia. Te agradeço, Senhor, por me salvar, me libertar, me curar e me ensinar sobre os teus caminhos. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Você que fez essa oração comigo, por favor, escreva o seu nome nos comentários.
Escreva também o seu contato e a nossa equipe vai fazer um contato muito especial com você. Que Deus te abençoe grandiosamente. Que você jamais se distraia com um falso evangelho, mas que você esteja firme no verdadeiro evangelho de Jesus. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz.